Olá, boa noite pessoal, tudo bem? Vamos chegar aqui na nossa live que nós vamos fazer hoje. Hoje eu vou convidar, vou trazer aqui para a gente bater um papo a Natália Teodoro, que é jornalista. Ela é jornalista em Paraná, no estado do Paraná, uma pessoa muito legal para a gente conversar hoje. Ela mora na cidade de Umuarama, né? E tem todo um trabalho desenvolvido em Umuarama e agora também está desenvolvendo um trabalho não só na cidade de Umuarama, mas em todo o estado do Paraná, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Pessoal, eu queria saber aí, antes de colocar a Natália aqui dentro, se vocês estão me ouvindo, se está legal o áudio aí, se está tudo bem. Se estiverem me ouvindo, sei que a Aline Átila já está aqui, o Everson já está aqui. Boa noite, Everson, valeu aí pela recepção. Igor também está aí. Acho que está ouvindo sim, né? Se o pessoal está cumprimentando, deve estar me ouvindo sim. Então, só confirma aí, pessoal, se já estão me ouvindo. Corretor em Brasília também entrou, a Aline confirmou que está ouvindo. Então, pessoal, já vou colocar a Natália aqui já online, tá? Vou adicionar aqui, só um instantinho. A Natália Teodoro, né? Que é jornalista, como falei, no estado do Paraná. A área de atuação dela é essa, né? Antes, mais restrito, a cidade de Moarama. Natália, só aceitar aí que a gente vai poder entrar. Monteiro, dois tá aí. Daniel também de Fortaleza. Oi, Natália, boa noite, tudo Boa bem? Seja noite. bem-vinda. Boa noite, Obrigado aí. Alexandre. Tudo Tudo jóia? bem? Tudo ótimo. Obrigado aí pela sua participação, Eu que por estar agradeço o aqui. convite. Estou muito feliz de estar aqui com você hoje e Jóia. explorando aí esse assunto, né, sobre a comunicação, tanto pública quanto a comunicação das redações. Acho que a gente Uhum. vai ter bastante figurinha para trocar aí hoje. Jóia, bacana. Deixa eu fazer uma breve apresentação, né, de que eu já tenho informações sobre você, né? Você é jornalista, obviamente. Nós vamos tratar hoje sobre o jornalismo, né? E você tem uma atuação no jornalismo assim hard news na parte de segurança pública, né? Em uma emissora, a Rede TV Mais, né, que é filiada, teve essa participação, né, na Rede TV Mais, que é filiada à Rede TV, né, uma TV de alcance nacional. Também estudou na faculdade de Maringá, jornalismo, né? E trabalhava aí nessa TV em Moarama, né? Me corrija se eu estiver errado. É E isso. agora você é assessora parlamentar, né? Na Assembleia Legislativa do Paraná, assessora aí um parlamentar em relação às questões de assessoria de comunicação, de assessoria de imprensa, né? O Pérez está falando ali, Natália demais, Paulo também já entrou aí. Mas para a gente começar a nossa conversa, Natália, eu fiz uma apresentação sua, é isso mesmo? Como é que foi a sua experiência de trabalhar na TV? Como é que você ingressou na TV e principalmente trabalhando na área de segurança pública e na área policial? Boa noite, valeu mais uma vez por aceitar aí nosso bate-papo. Imagina, eu que agradeço o convite. Então vamos lá. Eu tive uma curta passagem pela Rede TV Mais, como você falou, afiliada aqui da Rede TV aqui na região noroeste do Paraná, né, em Umuarama, onde eu estou Uhum, morando atualmente. E fiquei por cerca de 1 ano e 7 meses, 1 ano e 8 meses, trabalhando num jornal policial, aquele jornal do horário do almoço, que é quando a população senta na mesa para almoçar, fazer a uhum, refeição e saber o que foi que aconteceu ali nas últimas 24 horas, né, aqui na cidade e na região. Então, eu entrei, tive acesso a esse mundo da comunicação por meio da uhum, faculdade mesmo. Eu sou formada em jornalismo, né? Como você bem disse, me formei na faculdade de Maringá, aqui na cidade de Maringá, no norte, pioneiro aqui do nosso estado, do meu estado. E surgiu a oportunidade, então, de estar ingressando nesse jornal policial aqui na minha cidade, aqui na minha região. joia, bacana. Mas assim, como é que era o seu dia a dia, né, a sua rotina nessa TV, né, nesse jornal específico, nesse jornal que ia aí no horário do meio-dia, né? Como é que funcionava a sua rotina? Que hora você entrava? Como é que era a produção da pauta? Depois como é que você ia para a rua, voltava, fazia matéria? Conta pra gente aí como é que era mais ou menos essa rotina aí de produção. Então, Alexandre, a nossa demanda aqui na minha região, aqui na cidade de Marama, é bastante intensa, porque nós estamos aqui na região de fronteira, né? Eu estou aqui a cerca de 100 quilômetros do Paraguai, da fronteira aqui com o Paraguai. Uhum. E então a gente fazia uma carga horária. Eu vou dizer do que eu fazia, mas as equipes continuam fazendo, o Tá. jornal continua acontecendo, né? Mas a minha carga horária ela era em cima de 6 horas trabalhadas. Uhum. Então, a gente pegava a escala ali e o que fosse acontecendo durante o horário da escala, a gente tinha que estar presente, a gente tinha que cobrir.
Então, assim, a gente lidava diariamente, eu lidava diariamente com ocorrências na área da segurança pública, como você bem disse, ali apreensões, contrabando, Uhum. tráfico, né? É muito forte aqui na nossa região esse tipo de ocorrência. Então, estávamos ali ligados diretamente com as equipes de Polícia Militar, Polícia Civil. Nós temos aqui também o Batalhão de Polícia de Fronteira, que é conhecido também como BP-FRON, que é muito Uhum. forte a atuação desse setor da segurança pública aqui na minha cidade, na nossa região. Legal. Então a gente acompanhava de frente, a gente ia nas ocorrências, a gente estava junto nas operações, né? E, assim, a demanda é bastante grande. E aí, assim, o Uhum. geral que toda cidade, que todo município enfrenta, homicídio, agressão, acidente de trânsito, né? Então Entendi. a gente estava na linha de frente mesmo, a gente atuava diretamente mesmo ligado com o pessoal da segurança pública, atenção primária, socorro, né? No caso do CIAT, do Corpo de Bombeiros, do SAMU. Então, eu brinco assim que o batidão da redação só sabe, Alexandre, quem sente na Uhum. pele. Eu vi que aqui o Alex Miranda foi meu colega de redação, é Aham. repórter também. E ele sabe como que é uma pessoa que está aqui presente com a gente e vive na pele o batidão das redações ali do factual, né? O Hard News, ele tem como forte o factual, que, como eu disse, o que aconteceu realmente nas últimas 24 horas, para informar mesmo a população, o telespectador, o ouvinte, o seguidor, e é pesado. A demanda é grande, principalmente aqui na nossa região. Mas era então pauleira toda hora, indo cobrindo para a rua, não tinha sossego. Não tem hora, não tem. A gente sempre fala, né? A ocorrência ela não tem hora para acontecer, né? Não tem horário para acontecer. Então, é na madrugada. Eu não fazia parte dos plantões da madrugada, nós Uhum. tínhamos um repórter específico com a madrugada, mas assim, as equipes estavam empenhadas o tempo inteiro, né? Então, aconteceu, deu a ocorrência, recebemos ali sobre a ocorrência, Uhum. parte atrás, vai para a rua, e como eu te falei, é estar mesmo presente na cena do crime, participar da ação policial ali na prisão, ali das operações, enfim, no E flagrante, depois, né? Essa palavra que eu estava tentando e essa lembrar. Então a gente participação estava ali de você, frente mesmo. essa participação você fazia ao vivo assim ou fazia um VT posteriormente? Como é que era? Então, a produção desse jornal em específico em que eu trabalhei, nós trabalhávamos mais com VT. O jornal ele vai ao ar das 11h30 da manhã às 13h15, de segunda a Uhum. sexta-feira. Então, assim, o que acontecia nesse período das 11h30 às 13h15, nós corríamos para o local da ocorrência e fazíamos, sim, link ao vivo. Uhum. Porém, como é um período curto, né, ali menos de 2 horas do jornal no ar, então a maior produção mesmo era demandada por VTs mesmo. Você falou da questão da produção, né, de como que era produzido isso. Nós tínhamos uma produtora, né? Uhum. Tem uma produtora. Então, assim, as pautas frias, elas eram demandadas, em sua grande maioria, pela produtora. E aí, conforme a gente estava na escala, no período da escala, o que fosse acontecendo, a gente corria para a rua e ia mesmo atender, Eu vou cobrir. comentar aqui uma questão, né? Acho que o Pérez, Carlos, deve ser Carlos Pérez, é o comandante do 32º Batalhão da PM, é isso? Se eu estou me É isso enganado? mesmo, é aqui da cidade de Sarandi, aqui no norte É. paranaense. Ele está perguntando aqui, por ter coberto situações policiais, né, você desenvolvia algum tipo de empatia com as vítimas, né? Como é que era essa relação, né? É porque a segurança pública é uma questão, digamos assim, difícil, né, de lidar, né? Eventualmente até perigosa, né, para os jornalistas. Obviamente que os policiais também são uma situação de risco, né? Eu, apesar de nunca ter trabalhado assim como jornalista na área policial, eu também tive uma relação com o meio policial, porque fiz o sentido inverso que você fez, né? Eu fui assessor parlamentar, primeiramente eu fui assessor de imprensa da Associação dos Policiais Militares em Santa Catarina, né? E depois fui assessor parlamentar também de um policial militar, né? Lá em Santa Catarina, Assembleia de Santa Catarina. Então, em Santa Catarina eu tive muito contato com os policiais, né? Eu viajei todos os estados de Santa Catarina, conheci todos os batalhões de Santa Catarina. Acho que poucas pessoas conheceram tantos batalhões em Santa Catarina como eu, né? E o meu chefe também, como parlamentar também. Então, a gente acompanhava a situação deles, né? Em Santa Catarina são cidades pequenas, né? Muitas cidades pouco equipadas, né? Para atender ocorrências, né?
O Pérez então está perguntando, Carlos, né, sobre esse envolvimento, essa empatia com as vítimas, né? Respondendo à pergunta do comandante do 32º Batalhão aqui da PM do Paraná, é, é impossível você não ter, não vou dizer ligação, acho que ligação é muito forte, mas empatia com certeza, não tem como. Uhum. Eu falo que ninguém é de ferro e eu acho que com o tempo você acaba ficando um pouco mais casca grossa, assim, diante das situações, diante ali das cenas que você acaba acompanhando, mas, num geral, eu acho que uma ou outra situação pega, assim, e a empatia fala mais alto. O jornalista, ele tem o foco, o objetivo de passar a notícia, né? De contar o fato e mostrar ali por meio dos olhos dele a situação, a ocorrência, o que foi que aconteceu. Mas, sem dúvidas, por exemplo, a ocorrência em que envolve criança, em que envolve idosos, né? Uhum. Como eu falei, a gente trabalhava com tudo, violência, abuso infantil, né? Então, assim, realmente não tem como, respondendo então ao Tenente Coronel, é impossível não criar uma empatia e não ter mesmo esse tipo de sentimento. Uma hora ou outra acaba uma ocorrência ou outra pegando mais, sim. Só comentar aqui o pessoal que está online aqui, a Elizabeth, o Ian, o Douglas Grifo, Alex Miranda, o Everton e o Leandro também, nosso colega do Jornalistas Concurseiro, também está aí online, né, o Leandro, o Henrique, deixa eu ver quem mais, a Kelly, o Elinho, e o Pérez está agradecendo aqui pela resposta. É. Legal. Agradeço também o pessoal que está aqui, que veio por meio do meu Instagram. Estou vendo aqui a Cibele, o comandante do 32º, o Alex Miranda, conforme você disse, o Leandro Queige, o Marcos Boni também. Legal. Obrigada, pessoal. Aproveita, então, tem a pergunta aqui da Vanessa Mocioli. Desculpa se eu estiver Vanessa falando Marcial. errado. Você já sentiu medo em alguma cobertura, alguma atitude violenta, enfim? Por ser uma situação de risco, né? Você já sentiu medo em alguma cobertura desse tipo? Abraço também para o Sony Rosene, que Ah, inclusive foi por um tempo meu cinegrafista na Rede TV+. Abraço, Sony. Obrigado pela presença aqui na live. legal, Respondendo, então, bem-vindo, Sônia. E a respondendo Lina a também. Vanessa Mocioli, Vanessa, sim, já tiveram situações sim que me amedrontaram. A gente trabalha com pessoas marginalizadas da sociedade, né? Realmente criminosos. Então, como eu disse, a polícia está ali efetuando o trabalho dela e a gente está atrás fazendo a imagem e tentando pegar o máximo de informação possível para repassar o fato. Então, já passei por situações em que tive medo, Uhum. já fui, inclusive, bastante ameaçada. Ali no exercício da minha função, já recebi bastante ameaça, já ouvi do tipo, eu vou descobrir onde você mora, né? Vou acabar com a sua família. É bastante pesado mesmo. Como eu disse, Alexandre, durante a faculdade, o jornalismo policial era uma área que eu falava, cara, eu nunca vou fazer isso. Isso Uhum. não serve para mim. E depois, diante dessa oportunidade, desse convite, né, aqui da Rede TV+, eu acabei me apaixonando. Mas, assim, é uma montanha-russa, sabe? Tem dias que você produz um tipo de material. Aqui o programa que eu participei, que eu participava, que eu fiz Uhum. parte do jornal, como é local, então é o jornalismo popular mesmo, né? Então, por exemplo, a gente fazia campanha para ajudar, campanha social para ajudar famílias em risco, ou talvez com uma doença, uma criança que precisasse de alguma. Então, assim, era uma montanha-russa. Tínhamos dias em que atingíamos marcas super legais, super importantes, positivas, e em outros dias, assim, cobria acidente com vários mortos, enfim, é muito desafiador e ao mesmo tempo é inconstante. Eu chegava na redação e eu não sabia o que estava me esperando ali naquele Uhum. dia, né? Então é um trabalho assim que não existe rotina. Ó, a Laila falou que se atrasou um pouquinho, né? Deu uma atrasadinha, mas já está aí. Comentou também que tu é um exemplo de jornalista, né? Jornalista nota 10. A Cibele colocou no exercício profissional. Peraí, que subiu aqui. No exercício profissional, você tem necessidade de abrir mão de alguma coisa na sua vida pessoal? A Cibele Lima está perguntando. E É, também, só anunciar aqui a presença do Dica de Comunicação, né? Nosso colega aqui também.
dicas de comunicação com curso, né? Nosso colega Everton também está aí presente, valeu, Everton. Leandro, já falei, está aí presente também, né? Quem mais aqui falou? A Débora está online. Então é isso, tem essa pergunta aí que a Cibele deixou, né? Se, como é que nessa correria, né, profissional jornalista, afinal trabalha tanto, né? Isso não é segredo de ninguém, trabalha tanto e como é que você abre mão aí da sua vida profissional? Como é que você, nesse momento, você conciliava, né, a vida pessoal e a tarefa de jornalista? Eu quero só, antes de responder a pergunta da Sibeli, mandar um abraço para a Laila, que também é repórter, a Alexandre também é jornalista e também foi minha colega de redação. Uhum, Obrigada, Laila, pela presença aqui. Então, respondendo a pergunta da Sibeli, se eu tive necessidade de abrir mão de alguma coisa na minha vida pessoal, né? Eu acho que a maior necessidade durante o período que eu estive repórter na Rede TV foi a questão talvez da exposição pessoal. Eu me vi na obrigação de fechar minhas redes sociais. Como eu disse, uhum, né, eu recebi várias vezes ameaça, então eu me vi assim, meio que no direito de falar, eu vou me reservar, vou fechar minhas redes sociais para que aqui tenha pessoas apenas que eu conheça, ou enfim, que admirem o meu trabalho, mas que não, de uma certa maneira, não me ameaçariam, né? Então, eu acho que, como eu disse, quem está na área da comunicação, principalmente na área policial, eu acho que tem que saber que não é um mar de e na rosas, não vai ser só TV também, né? flores, Ainda na TV, né? exatamente, na TV, por conta da exposição. Então, eu acho que, num geral, assim, o que mais me marcou, me marca, foi mesmo essa questão. Eu parei um pouco de postar sobre vida pessoal, onde que eu estava, o que que eu estava Uhum, fazendo. Parei um pouco de expor também minhas filhas aqui no meu Instagram, né, nas redes sociais, por essa questão mesmo de segurança própria mesmo. entendi. Você falou aí das redes sociais, né? Que para evitar um pouco de exposição negativa, vamos dizer assim, você fechou, né? Mas de certa forma você também usava nesse momento, nesse período, suas redes sociais para para noticiar também, né? Eu acompanhei um tempo, né? E via que você usava suas redes sociais para noticiar também, né? Fazer algumas publicações, ó, tô aqui no calor dos acontecimentos, né? Isso, o pessoal gosta. O É. pessoal que me seguia na época, que me segue, eu ia para a cena de acidente grave e já fazia uma foto. Lógico, né? Sempre preservando, resguardando a identidade das vítimas, não expondo ninguém, mas mostrava ali o estrago que estava acontecendo, ou então numa cena de crime, e acabava que assim. As publicações que mais tiveram visualização, compartilhamento, sem dúvida, foram as relacionadas a ocorrências. Eu usava assim. Então, assim, acabava que o pessoal que me seguia, que estavam nas minhas redes sociais, acabavam participando ali no momento mesmo. Porque, como eu te disse, se o programa não estava no ar, então esse VT, ele vai para as redes sociais, mas ele Uhum. leva um período de tempo até a gente pegar as informações e tudo mais. Então, quem me seguia via ali no momento exato. Eu chegava na ocorrência, já fazia um post, já publicava no story e já dava ali a informação inicial. Por exemplo, sei lá, vítima de desabamento, né, acaba de ser socorrida pelo SAMU em tal bairro na cidade de Umuarama. O pessoal já alarmava, né? Ou Então, então, eu usava assim. ou então algum serviço, né? Tipo, tal rua, tal avenida tá ruim, né? Igual a gente vê também muito em Sim, rádio, assim, serviço de trânsito. sim, exatamente. O Alex Miranda, o maior medo da Natália era ser passageira do Alan. Alan era um outro Um cinegrafista que a motorista. gente tinha lá. Ah, tá. E ele corria bastante mesmo, mas era necessário, Alex. Na maioria Uhum. das vezes a gente precisava chegar junto com o atendimento. Deixa eu te fazer uma. Desculpa, Oi, sua última não, fazer pergunta? entrar num assunto assim, né? Mais abstrato, vamos dizer assim, né? É, a gente está falando aqui de redes sociais, né? De televisão, você trabalha na televisão e também essa antecipação ou um serviço pelas redes sociais, né? Obviamente, a gente sabe que a internet, as redes sociais têm uma centralidade muito grande na nossa vida e, felizmente, não tem como ser diferente, né? Eu sou muito entusiasta da internet, das redes sociais também. Claro, levando em consideração também seus aspectos negativos, mas, assim, apesar dessa centralidade, muita gente fala, por exemplo, que a TV, né? O suporte TV ainda, a mídia TV, está, digamos, é, atrasada, vamos dizer assim, não corresponde mais à realidade. Você concorda com isso ou você acha que a TV também, né?
pela sua penetração nas residências, né? Por ocupar um lugar de destaque ali nas famílias, você acha que tem importância também como veículo de difusão de informação? Alexandre, eu acredito que a TV nunca vai morrer. Eu acho que a veracidade do que é passado pela TV, principalmente estamos falando sobre segurança pública, trabalho policial, eu acho que a TV ela passa muita credibilidade, porque hoje as redes sociais, obviamente que fazem parte da vida de todo mundo, está inserida na sociedade de uma maneira que não tem mais como ser excluída, e é muito imediatista. Acabou de acontecer, que nem eu falei, você já joga no story, já faz um vídeo, já está no blog, no site de notícia. Isso é fato, é presente e vai ser cada vez mais. Porém, qualquer pessoa pode fazer isso. Né? Nas Aham. redes sociais, todo mundo é repórter, todo mundo é cinegrafista e todo mundo leva mensagem. Então, eu acho que a TV ela passa essa credibilidade, né? Além do que o material que vai para a TV ele é mais bem apurado, ele é mais bem pesquisado, é mais Uhum. rico de informações. Como eu falei, o jornal que eu participava, que eu trabalhei, era no horário do almoço. Então, se uma ocorrência aconteceu, por exemplo, às 15 horas, às 3 horas da tarde, eu tenho ali até o outro dia do período da manhã para apurar. E muita coisa pode Uhum. mudar nesse período, né? Vamos supor, um crime, sei lá, um homicídio. Até o outro dia de manhã, muitos suspeitos podem ser identificados, muita gente pode entrar na história, pode acontecer muita coisa até que o jornal fosse pro ar de novo. Então, eu acho que, assim, a TV, ela não acho que está atrasada. Eu acho que os canais de televisão eles estão se adequando, migrando, acoplando ali o serviço das redes sociais, mas eu acho que a credibilidade a TV nunca vai perder. Certo. Só fazer mais uma pergunta aqui, né? Tem o Tenente Coronel Pérez de novo. Como era para suas filhas te verem na TV, né? Como é que elas reagiam ali vendo a sua imagem? Elas entendiam o que estava passando? Eu tenho duas meninas, né? Uma atualmente agora de 3 anos e uma de 5. E elas são apaixonadas por televisão. Eu sou filha de comunicador, né? O meu pai, ele foi radialista por, se eu não me engano, 34 anos aqui na cidade. Nunca trabalhou com TV, mas ele foi radialista por quase 4 décadas, mais de 3 décadas. E eu acho que o lance da comunicação, assim, tá muito no sangue mesmo, sabe? Minhas filhas, elas são apaixonadas por televisão. E quando a mamãe entrava no ar ali, que elas podiam assistir, sempre estavam no período da escola, mas uma oportunidade ou outra que elas estavam em casa, ou na casa da minha mãe, ou na casa do pai, acabavam assistindo. E aí é incrível. Eu chegava à tarde, a mais velha principalmente, que entende, né, um pouco melhor, falava: Mamãe, você foi lá na ponte que caiu, você estava no acidente, você conversou com o policial. Então elas participaram desse período da minha vida, dessa fase da minha vida, e me admiravam, me sentia super orgulhosa. Falava, meu Deus, minhas filhas são minhas fãs, assim. Bacana. O Posso mandar um Paulo, abraço? Eu tô vendo Paulo. aqui, ó. O Paulo, o Victor entrou, o Guilherme Cíceri também. Inclusive, o Guilherme Alexandre, ele é agente de trânsito municipal aqui na Uhum. cidade e ele falou aqui sobre o trânsito, já falei muito. Vou usar o exemplo dele para falar sobre a importância do setor público, né? Essa parceria da imprensa factual, principalmente, Uhum. com o setor público, né? No caso, o Guilherme, que é agente de trânsito aqui da cidade, temos o Tenente Coronel Pérez, o comandante do 32º, que também é da área da segurança, temos o pessoal da Polícia Civil, enfim, essa parceria, assim, nós precisamos dos setores públicos, principalmente da segurança, tratando de jornal Uhum. policial, para produzirmos o nosso trabalho e, de uma certa maneira, a produção do nosso trabalho devolve para o pessoal do setor público a resposta, né? Mostra os números, mostra o que está acontecendo, qual o trabalho que está sendo efetuado. Então, é muito importante essa parceria. Quero agradecer também a presença aqui do Guilherme. Ele está falando aqui também, ó, como agente de trânsito, eu tive uma experiência excelente com a imprensa, em especial com a Natália, que sempre estava atenta a verificar todas as situações, sendo sinistros, bloqueios de rua, de vias e afins, né? Então tem o próprio depoimento dele, né? Legal. Essa aqui é boa, ó, essa aqui é a melhor pergunta até agora. Natália, você já foi abordada pela polícia? Quem que
Foi o Lucas da Silva, Silva. Lucas Lucas da da Silva. Silva. Eu nunca fui abordada pela polícia. Nunca. Até porque depois que a gente passa pela imprensa, você acaba conhecendo, né, o efetivo, acaba se aproximando do efetivo ali. Criamos as nossas fontes dentro ali dos setores, né, públicos. Mas não, Lucas, respondendo a sua pergunta, eu nunca fui abordada, não. Ó, outro comentário aqui, né, Tenente Coronel, o setor público também precisa da imprensa imparcial e contando a verdade. Isso aí. Falar nisso, né, a minha parte também, eu, por coincidência, também estou na TV agora, atualmente, né, para mim é até um desafio bem diferente, assim, né, porque eu sempre tive uma atuação no jornalismo, tanto no jornalismo privado como no jornalismo público, né, voltada mais para a imprensa escrita ou assessoria de imprensa, né? Como eu falei, fiz assessoria de imprensa por muitos anos para associações de policiais lá em Santa Catarina, né? Depois fiz também para a Associação Nacional dos Policiais, né? E depois fui jornalista concursado na Câmara Municipal de Limeira, mas ali era como uma agência, assim, uma agência de notícias, a gente não tinha produção multimídia, tinha mais muito tímido, assim, né? Próximo que se pode chamar de uma TV, né? E agora a gente, uma TV, né? Agora eu numa TV pública, né? Tô fazendo TV, né? Mas também a gente produzindo, né? Buscando uma qualidade tal como uma TV privada também. Eu acho que a gente tem tido algum sucesso nisso, né? Acho, não tenho certeza que a gente tem tido um sucesso nisso, né? Uma coisa que eu vejo, assim, por exemplo, na questão da comunicação pública em uma TV ou uma TV comercial, por exemplo, que é uma concessão pública, né? É relação com o público, né? Na TV pública a gente tem essa obrigação, né? Não é só um princípio, né? Não é só um mote, é uma obrigação de ter essa relação com o público, né, de ser um canal de diálogo com o público, né, da TV, não só da TV pública, né, mas os outros meios de comunicação de um órgão público, de ser um canal de diálogo com o público, né, de fomentar o diálogo com o público, né, de dar transparência, né, para os órgãos públicos, né, muitas vezes os órgãos públicos, para ele dar transparência, não é só o portal da transparência, né, por exemplo, que hoje é uma obrigação legal, né, os órgãos públicos têm uma obrigação legal de da transparência, né? Mas ali a transparência do órgão público naquele portal é uma transparência, digamos assim, mais burocrática, né? Com uma linguagem mais seca, né? De dados, informações, mas o jornalismo, a comunicação pública também ela dá essa transparência em relação ao que o órgão público, né? No meu caso a Câmara Legislativa do DF está fazendo, né? Numa linguagem simples, uma linguagem atraente, né, e uma possibilidade também de ouvir a população, né? A gente não faz ali só o jornalismo de, digamos assim, ouvir só os parlamentares, né? Mas a gente procura fazer as matérias, notícias, né, reportagens saindo da sede, né, indo até as regiões as administrativas aqui do DF, né, indo às cidades aqui do DF, conversando com a população e botando ela no ar também, né? Eu quero te Então, fazer uma pergunta. Você hoje, né, como você disse, também fazendo parte aí de programação de TV, qual que você acha que é o maior desafio para você hoje dentro do setor público levar esse tipo de informação por meio da televisão? Você citou o canal, o portal da transparência, né? Eu posso estar enganada, mas eu acho que, num geral, o que a gente vê da população, o que a gente sente da população, até mesmo pelo feedback ali de quando eu estava na TV, a gente produzia algo relacionado a isso, e o pessoal ficava, mas é muito ruim entrar no portal da transparência, ninguém faz isso, ninguém vai atrás, vai buscar. Então, qual que você acha que são assim, os maiores desafios para você, como você falou, para simplificar essa linguagem, esse caminho de ter que ir no portal e trazer para a população, para o telespectador, essas informações? Muitas vezes o portal de transparência, né, apesar de ser uma obrigação legal e todos os órgãos têm, muitos órgãos eles fazem isso apenas formalmente, assim, né, jogam a informação lá numa tabela do PDF, no Excel, enfim, sem dar um tratamento àquilo, né, sem permitir também que os arquivos sejam editáveis, sejam manipuláveis, né, para o próprio cidadão ou para pessoas mais especializadas manipularem aquelas informações e dali extraírem contextos dali, né? Então, assim, o portal da transparência, de um lado, é obrigatório, mas muitos órgãos não levam essa transparência, assim,
para facilitar a vida, né? Leva essa transparência como uma obrigação mesmo. Ah, obrigado, então tá aí, olha, se quiser acha, se não quiser não acha, não tem nada a ver com isso, né? Mas tem órgãos sim que não atuam assim também, né? Que trabalham no portal de transparência especificamente, né? Trabalha para expor os dados de forma mais amigável, né? De forma mais compreensível, assim, né? Mas o desafio, eu acho que também para aumentar a transparência, né, a gente vê que muitos órgãos públicos, né, principalmente de cidades menores, assim, né, seja de câmaras municipais, ou seja de prefeituras municipais, ou até mesmo de governo de estado, né, órgãos de nível estadual, tem equipes profissionais assim de comunicação, né, de jornalistas, de RP, publicitário, equipes muito pequenas, assim, muito aquém da necessidade daqueles órgãos, né? Então, não é a realidade do meu órgão, né? Eu posso isso dizer com tranquilidade, aqui não é a realidade da Câmara Legislativa do DF, né? Não é a realidade, por exemplo, também por exemplo, da Câmara Federal, do Senado Federal, essa não é a realidade, né? Mas boa parte dos órgãos públicos tem uma equipe muito pequena, né? Muito aquém, uma equipe também sempre em mudança, né? Não tem assim um corpo efetivo para trabalhar essa comunicação, né? Então acho que falta mesmo um investimento desses órgãos públicos em equipes de comunicações profissionais, né, qualificadas, né, eventualmente aprovadas em concursos públicos para fazer esse trabalho de comunicação pública, né? Então, acho que esse é o maior desafio. Tem até aquela expressão que o pessoal usa muito, né, de deserto de notícias para falar das cidades pequenas e médias pelo Brasil afora que não tem rádios, não tem TVs, não tem jornais comerciais mesmo, mas também tem um deserto de notícias em órgãos públicos também, né? Muitas câmaras municipais, muitas prefeituras, muitos órgãos estaduais não têm uma equipe de comunicação, então esses órgãos também acabam sendo um deserto de notícias, vamos dizer assim, né? Expressão que eu acabei de me apropriar para falar sobre esse desafio, né? Sim, Mas deixa eu só dar um alô aqui. A Érica falou que passou para dar um oi, está estudando. A Érica também mora no Paraná, ela mora em Curitiba. legal. Uma curitibana aí, paranaense, Abraço pelo menos de também morar, né? E tá, abraço para Dani Soares, que mandou, também deu sabe? palminha aqui. Obrigada pela presença, Dani. Também o Jefferson Camilo. O pessoal está participando aqui. Obrigada, pessoal. Um outro ponto que eu preciso que você fale nessa live, Alexandre. 11 aprovações em concurso público. Conta pra gente como é que foi isso. Olha, não foi fácil não, né? Aparentemente parece fácil assim, né? Quando a gente vê ali. Eu tive muitas aprovações, mas também tive muitas reprovações, né? Praticamente metade, metade, né? Claro que a gente gosta mais de falar das aprovações, né? Mas eu só tive essas aprovações porque eu também tive reprovações, né? Então, eu fui desenvolvendo técnicas de estudos, né? Técnicas de memorização, técnicas de revisão, técnicas de estudar concursos públicos de comunicação, né? Fui desenvolvendo essas técnicas com os erros que eu tinha, né? Nos primeiros concursos que eu fiz, né? Mas, assim, basicamente foi se dedicar muito, né? Com muita organização, planejamento, né? Fazer muita organização dos meus estudos, fazer muito planejamento. Esse dia mesmo eu estava falando com uma colega, né? A gente faz planejamento, mas, assim, o planejamento, ele tende a dar errado e a gente refazer o planejamento, né? Isso não tem problema a gente fazer novos planejamentos, É né? Mas a gente mutável, tem que né? ter Pode ser mutável. mutável, a gente tem que ter essa flexibilidade, né? Então, disciplina, né? Praticamente, no tempo que eu estava estudando para concurso, né? E eu comecei, digamos assim, um pouco mais velho, né? Acho que eu comecei com 37 anos a estudar para concurso, até então a minha carreira profissional sempre foi na área privada, né? Tive 8 anos também na área pública, né? Como assessor de comunicação da Assembleia lá de Santa Catarina, mas não era aprovação em concurso, né? Era um cargo de indicação política, né? Mas tudo bem, não tem nada contra isso, né? Muito pelo contrário, acho que foi uma grande experiência para mim, né? Mas, assim, depois do momento que eu decidi estudar para concurso, eu praticamente organizei toda a minha vida, né? Voltada a estudar para concurso público, né? Claro que eu trabalhava, né? Durante o período eu trabalhava 5, 6 horas por dia. Depois, no primeiro concurso que eu passei a trabalhar mais horas, ainda trabalhava 8 horas por dia, né? Então, mas por outro lado também eu tinha uma tranquilidade financeira e a estabilidade já conquistada, né?
Mas, assim, nesses dois momentos, antes de eu ser aprovado no primeiro concurso e depois de eu ser aprovado nesse primeiro concurso, eu sempre organizei minha vida, né, com a finalidade de trabalhar, né? Ou seja, eu buscava organizar tudo, exercia minhas obrigações, né? Mas o tempo que sobrava, ia estudar, né? Não tinha muito segredo assim, não. Abria mão de feriado, abria mão de final de semana, né? Eu acredito, assim, que concurseiro não é uma profissão, né? Deve ser um momento da vida que a gente tem que ir lá e passar o mais rápido possível, né? Então, assim, eu organizava a minha vida para achar tempo para estudar, né? Para buscar estudar. Por exemplo, na Câmara de Limeira, onde eu trabalhei pela primeira vez concursado, a gente trabalhava muito, né? Nossa equipe de comunicação, a gente tinha muitas horas extras, né? E todas essas horas extras que eu tinha mais, que eu tinha adquirido, eu trocava por banco de horas e ia estudar, né? Às vezes eu passava uma semana praticamente de folga, gozando as horas extras, mas não Estudando. estava de folga, nem viajando, nem passeando, estava estudando, né? Então, foi assim, né, que eu acabei tendo algumas aprovações. Os concurseiros de plantão aqui, ó, o Paulo Igtor falou, ajuda a gente aí. Paulo, ele vende conteúdo, tá? Para estudar para concurso público. Depois entre em contato com ele para você ter acesso aí ao material do professor Alexandre, é muito bom. Mais do que qualquer técnica, assim, sabe? Mais do que qualquer curso, mais do que qualquer mentoria, assim, o mais importante é sentar na cadeira e estudar, sabe? Mesmo que não seja com a melhor técnica do mundo, mesmo que não seja com a melhor didática do mundo, você sentar e começar, e aí você ir aprimorando. A melhor dica que eu posso dar para todo mundo, né? Começar a fazer. Tem algum concurso assim que te marcou, alguma prova ou alguma banca assim bem desafiadora? Uhum, Desses, como você falou, você foi uhum, aprovado em 11, mas uhum, teve muitas reprovações. Então acredito que você já tenha passado por muitas experiências. Mas tem uhum. alguma banca específica assim que te marcou muito devido talvez ao desafio, à dificuldade? Teve. Então, eu comecei a estudar, né? Como eu falei, praticamente aos 37, eu comecei a estudar para concurso, né, aos 37 anos. E em janeiro de 2015, né? Logo depois que eu tinha saído da Assembleia Legislativa. E aí, o primeiro concurso que eu fiz, assim, 2 meses depois, praticamente, em março de 2015, foi um concurso nacional do Conselho Nacional do Ministério Público. Fui lá fazer, né, sem muito conhecimento do que eu estava fazendo, né, e foi, assim, para mim, um choque de realidade, né, principalmente no conteúdo de comunicação social, né, no conteúdo ali de jornalismo, né, porque eu vi que realmente eu estava, muitos assuntos ali eu desconhecia, né, eu apostava que meu conhecimento prático, que meu conhecimento meu histórico como jornalista, minha passagem pela faculdade ia ser suficiente, né. Quando eu descobri que não, estudar para concurso é uma coisa, trabalhar na área é outra, né, apesar das afinidades, assim, a teoria é diferente muitas vezes da prática, né. Então, assim, não quer dizer que é melhor nem pior, é diferente você estudar para a faculdade, por exemplo, é diferente você estudar para uma pós-graduação, né, são formas de estudo diferentes. Então, esse primeiro concurso que eu fiz do CNMP, para mim, foi um choque de realidade, né? Eu fiquei, assim, nas colocações, assim, bem atrás, né? Muito longe das primeiras colocações. Foi quando aí que eu comecei mesmo a falar, não, tem que estudar de outra forma, né? E aí eu aprendi a estudar, né? Tive que primeiro aprender a estudar, Aprendeu, para criou suas depois aprender o técnicas. conteúdo, exatamente. Primeiro tive que aprender a estudar, para depois aprender o conteúdo. Isso, para mim, foi assim uma virada de chave, né? Tanto que fiz essa prova em março, né, como eu falei, de 2015. Aí depois eu fui fazer a maioria das provas somente em novembro de 2015, né? Fiz 4 provas no mês de dezembro, em 4 domingos seguidos, assim, né? Foi uma maratona de prova. Até porque naquela época estava uma baixa de concursos, assim, né? E aí eu fiz o que tinha disponível, né? Aí eu acabei passando nesses 4, acabei passando em 3, né? Em primeiro na Câmara de Limeira, em segundo na Câmara de Balneário Camboriú, em quinto no Instituto Federal de Santa Catarina e o último, se eu não me engano, foi a Câmara de Jaraguá, lá de Santa Catarina também. Eu já estava esgotado, não tive nem condições de fazer a prova direito, né? E aí depois, no segundo momento, quando eu já tinha sido nomeado nessa Câmara de Limeira, né, que eu fui aprovado em primeiro, eu falei assim, não, agora eu quero dar um passo mais relevante, assim, né? Quero ir para um órgão mais difícil, vamos dizer assim, né?
e prestei para o concurso do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, para a gente estar no mesmo assunto Uhum. aqui, né? Foi um concurso super difícil, né? E a minha meta era ficar ali entre os 50 primeiros, né? Se eu não me engano, esse concurso foi em 2016. Eu tinha tomado posse em abril de 2016, lá na Câmara de Limeira, e esse concurso, se eu não me engano, era no segundo semestre de 2016, né? E falei, não, minha ideia aqui é ficar entre os 50 primeiros, né? E fui arrochando, né? Estudando pra caramba para esse concurso, né? E no dia da prova, assim, foi muito difícil, né? Porque foi a prova objetiva foi de manhã e a prova discursiva, que se eu não me engano eram 5 ou 6 questões discursivas, assim, uma maratona, foi à tarde, né? Então, a gente almoçou, tal, dá aquele soninho, vai para a tarde para fazer 5 questões discursivas. Para mim, foi uma coisa, assim, muito difícil, né? Eu me lembro que na última discursiva, assim, na quinta ou na sexta discursiva, eu já estava querendo desistir. Falei, não vou passar mesmo nesse concurso, né? Vou embora, tá, valeu pela experiência, né? Minha mão já estava doendo, as costas, né? O corpo todo já estava doendo. Aí eu falei, não, eu vou até o final, né? Aí acabou, assim, no final eu fiquei entre 20º pouco, assim, mas consegui, né? Dobrar a meta, como se diz. Legal, muito bom. Um comentário aqui, o Jefferson Camilo disse: teve feeling, estudo e dedicação. É isso aí, verdade. A É, Érica também falou que foi estagiária no Tribunal de Contas aqui do Paraná e aprendeu muito, que a equipe era muito legal e também competente. O Lauro Alves também, o Alexandre é fera, servidor valioso na nossa CLDF e grande professor. Legal, legal. valeu, Muito obrigado bom. aí, Laura. Laura é a nossa referência também na CLDF, ele é a nossa grande líder e referência aí na CLDF. Muito honrado aí com a sua presença e esse elogio aí. Mas uma coisa que eu até também queria te perguntar, Natália, assim, agora você está na Assembleia Legislativa, né, lá do Paraná. Me conta como é que é esse serviço, né? Como é que você foi parar lá na Assembleia Legislativa do Paraná? E assim, a gente de mundos assim, de assuntos tão diferentes, né? Você da área de jornalismo, hard news aí na TV comercial, né? Como é que fomos parar aí no Instagram tratando de jornalismo? Me lembra essa Vamos lá. história. Eu atualmente estou assessora parlamentar, né, aqui da Assembleia Legislativa do Paraná, a ALEP, e esse cargo surgiu na minha vida por meio dos contatos que a gente acaba fazendo, né, mesmo por meio da TV. Como eu te falei, a gente sempre cria laços com os setores, principalmente os setores públicos, que é muito presente no dia a dia do jornalista. E por meio de um contato que eu acabei fazendo, uma pessoa que se tornou inclusive meu amigo, atualmente é uma pessoa bastante importante assim na minha carreira, na minha vida, e ele acabou me indicando, meio que me direcionando para esse cargo. Ele falou: "Você tem interesse de entrar na política? Porque eu vejo em você, né, que você tem o perfil, tal". E eu falei: "Cara, com certeza. Quem me conhece, quem está aqui na live que já conviveu comigo, eu adoro desafio. Eu não consigo ficar viver com monotonia, como eu te falei, né? A rotina da redação, ela não te deixa ter rotina, não se torna rotina, é sempre ali uma loucura, como eu falei, uma montanha-russa. Então, eu falei, eu topo o desafio, quero sim aprender, entrar nessa área nova. E política a gente vive no dia a dia mesmo, né? E eu falei, topo, aceito o desafio. Então, foi por meio de um convite mesmo que eu recebi. A minha atuação até o momento, eu tomei posse do meu cargo há menos de 30 dias, Uhum, se eu não me engano, tá bem foi. recente. Então, assim, a gente está ainda em processo de alinhamento de ideias, sabe? Ainda o trabalho, assim, tá bem a passos lentos, Uhum, devido mesmo à demanda aqui do município neste momento não estar muito alta. Mas, num geral, Alexandre, o meu trabalho aqui é de apresentar mesmo o trabalho do deputado estadual, uhum, né, que eu represento aqui na minha região. Ele é da região dos Campos Gerais, de Curitiba, uhum, e eu fui contratada para representá-lo aqui na região e fazer, criar esse laço com as lideranças aqui dos municípios da região de Umuarama, né? Então, uhum, trazer a proposta do deputado para cá e ver o que ele pode contribuir com as lideranças, com os prefeitos, vereadores, secretários, né, das pastas públicas, entendi. estreitar esse laço mesmo, trazendo ele lá da capital para ver o que ele pode servir para a população aqui do Noroeste. Mas eu vou te dizer assim, você falou que a redação, né, aquela correria, sempre todo dia um novo desafio, mas o trabalho
de assessoria parlamentar não é muito diferente, não, né? Como eu falei, eu trabalhei 8 anos como assessor parlamentar e, nossa, era uma correria, assim, era todo dia e por ser um policial, um deputado que representava os policiais militares, né? Ele próprio policial militar, ele foi eleito com votos em todo o estado, né? Em todas as cidades de Santa Catarina, então a gente, de alguma forma, tinha que estar presente durante o mandato em praticamente todas as cidades de Santa Catarina. Então a gente estava na estrada assim semanalmente, né? A última sessão da semana era na quinta-feira de manhã, almoçava, pegava o carro e, ó, Partir como para diz aí no sul, ia pro estrada. trecho, né? Ia pro trecho É, visitar a basicamente é cidade, esse assim, meu né? trabalho também. Como eu te disse, nós não estamos ainda em nível hard, aqui o meu setor a gente está bem tranquilinho, mas durante a semana a minha agenda é de visitar município mesmo, tá com liderança, trazer a proposta mesmo de trabalho do deputado aqui para nossa região, apresentar o trabalho dele. E é isso, é que nem você falou, né? É um trabalho, é um cargo muito dinâmico, né? Realmente a gente participa de evento, leva o nome do deputado, o acompanha quando ele está aqui na região e estreita esses laços, né? Faz essa ponte entre as lideranças municipais e o trabalho do deputado como estadual. Então é bem isso mesmo. Não sai muito da ideia de não ser monótono, é na mesma ideia das redações. Mas que relação você consegue fazer com essa sua função atual com sua experiência, por exemplo, no jornalismo? Eu acho que a principal relação entre os dois setores, o público, né, que agora, apesar de não concursada, mas eu estou no setor público, com o setor privado, eu acho que é exatamente as relações que a gente cria. Uhum, Porque tanto à frente da TV, da Rede TV Mais aqui em Umuarama, à frente do jornalismo policial, quanto agora enquanto assessora parlamentar, nós precisamos criar laços. Nossas relações precisam ser fortes e firmes. Como eu te disse, né? A gente depende das fontes diante uhum, do jornalismo policial. Então, assim, para eu poder passar uma informação de credibilidade, para eu conseguir dar um furo de reportagem, para eu conseguir ter uma informação privilegiada, a gente precisa ter boas relações, né? verdade. Com os setores públicos, com as lideranças ou com, como eu falei, Polícia Militar, Polícia Civil, até mesmo Ministério Público. Então, eu acho que, e por parte do deputado, dessa assessoria que eu estou prestando para o deputado, é a mesma coisa, né? Então, eu sou a voz, eu sou ali a cara do deputado, sou eu que represento ali naquele primeiro momento com aquela liderança municipal. Sim, Então, eu acho que as relações é a principal relação que eu consigo fazer, ligar aí entre os dois setores. não, é A verdade. importância das relações. No jornalismo, vamos dizer assim, a conquista, a semeadura da fonte é uma das coisas mais importantes, né? É o que diferencia um bom jornalista de um jornalista razoável, né? A conquista e ganhar a confiança da fonte, né? De receber a informação, seja ela primeira mão ou não, né? Mas de receber a informação, né? Delas ou elas procurar, né? Exato. Realmente é o que diferencia um jornalista razoável, vamos dizer assim, um jornalista bom, né? Realmente é uma tarefa muito sensível, assim, né? Eu vejo isso, né? Com certeza. Tem uma pergunta aqui que passou pela gente, eu resgatei agora, da Cibele. Você acredita na imparcialidade da imprensa no modo geral? Ela pergunta. É, eu quero estender essa pergunta para você também, tá? Eu vou responder, Tá. mas eu gostaria que você respondesse também por parte do setor público, que realmente essa pergunta eu acho que é muito importante. É, de um modo geral, eu acho que eu acredito parcialmente. Uhum, Eu não consigo falar que, num modo geral, eu acredito totalmente na imparcialidade da imprensa, não. Eu estaria sendo hipócrita se eu dissesse isso. Então, eu acho que, principalmente se tratando do setor privado, é muito fácil que o comunicador, principalmente se ele estiver ali no lugar de empresário, que além de comunicador, ele também precisa vender, ele também precisa lucrar, né? É dali que ele tira o lucro dele. Então, eu acho que é muito fácil, a linha é muito tênue da imparcialidade dentro da comunicação privada. Então, uhum. num geral, eu acho que existe sim a imprensa, mesmo privada, existe a imprensa imparcial, mas eu acho que existe também, sem dúvidas, a imprensa que não consegue ser imparcial. Joel.
Bacana. Não, então, minha visão sobre isso, né? Eu acho que tanto imparcialidade e objetividade, vamos dizer assim, eu acho que esses dois conceitos caminham juntos, né? E tanto a imparcialidade como a objetividade, ela em absoluto, ela não existe, assim, né? Abstratamente, ela pode até existir, mas na prática, assim, em absoluto, a imparcialidade plena, a objetividade plena, ela não existe, mas ela deve ser, eu acho que todo compromisso de jornalista, tanto de jornalista na área pública como na área privada, deve ser buscar a imparcialidade e a objetividade, né? Pode ser que a gente não alcance isso plenamente, né? Porque todos nós somos, vamos dizer assim, banhados por ideias, por ideologias, né? Somos, cada um nós temos nossos próprios pensamentos, né? Desde a construção de uma pauta até a conclusão de uma matéria, a gente vamos dizer assim, banhado por subjetividade, né? Mas eu acho que a objetividade ela deve ser um compromisso, um dever, né, ético do jornalista, né, bem como a imparcialidade. Então, se é impossível do ponto de vista humano chegar à objetividade absoluta, em imparcialidade absoluta, eu acho que do ponto de vista da prática tem que ser um caminho, né? Tem que ser uma busca, tem que ser um compromisso ético do profissional da comunicação para alcançar isso, né? Se não está fazendo jornalismo, está fazendo outra coisa, né? Está fazendo, enfim, outra coisa que não é jornalismo, que eu não sei o que é, mas eu acho que esse que é o nosso compromisso, né? E a gente estava falando até antes, né, sobre comunicação pública, que a comunicação pública, vamos dizer assim, é um portal da transparência melhorada, né? Um dos aspectos da comunicação pública é uma transparência melhorada, né, dos órgãos públicos, mas ela também é uma ouvidoria também dos órgãos públicos, né? Se a gente tem o órgão da ouvidoria, né, os órgãos, o portal de transparência no órgão público, a gente também tem um órgão da ouvidoria dos órgãos públicos, né, onde as casas, né, os órgãos recebem reclamações, sugestões, críticas. A comunicação pública ela também pode, na minha opinião, e deve ser uma ouvidoria, assim, um local onde você vai receber os anseios da sociedade, né? Eu gosto até muito de legislativo, né? Agora você vai ingressar no legislativo por causa disso, né? Porque o legislativo é a casa de representação, né, da população, né? Seja legislativo estadual, seja legislativo distrital, municipal. Então, assim, é onde a sociedade vai levar suas queixas, suas reivindicações, né, seus lamentos, de toda a natureza, né, da área de saúde, educação, questão fundiária, economia popular, enfim, todos os problemas da humanidade caem no legislativo, na segurança pública. Então, assim, a comunicação pública ela deve casar com essa queixa, né, com essa reivindicação da população e ser uma espécie de ouvidoria, né? Receber essa informação, né? Receber essa queixa, essa esse feedback da população né, e transmitir no formato de informação, no formato de notícia, no formato de reportagem, o que a casa faz sobre isso, né, o que um parlamentar ou um agente público faz sobre isso. Né? Então, basicamente isso assim, meu pensamento. De fato, eu preciso pontuar a sua fala que realmente a base do jornalista, né, é realmente levar a imparcialidade o mais a sério possível, sem dúvida. A gente aprende isso desde lá da sala de aula, desde da carteira da academia. Tem um comentário aqui do Alex Miranda bem interessante também, que ele fala que para o jornalista de externa é mais fácil ser imparcial, vai do caráter de cada profissional. Na externa, fato é fato. É aquilo que está ali aos olhos do jornalista e da população. E realmente, como é o meu caso, né, de atuação na Rede TV+, como é o caso Uhum. dele atualmente como repórter também, ele ainda atua como repórter, como eu te disse, principalmente, por exemplo, um link ao vivo, você chegou ali e vai transmitir a situação, é aquilo que está acontecendo, a população está vendo aquilo ali. No seu VT, você vai mostrar a imagem do fato do que realmente aconteceu. Como eu disse, como você citou, todos nós somos banhados de experiências e, assim, o fato ele vai ser repassado diante do meu olhar. Então, é aquela Uhum. coisa, né, que o bom e o ruim é muito relativo. Talvez o que é bom para mim não é para você e vice-versa. Mas, de fato, para o jornalista de externa que vai para a rua, para o factual, como foi o meu caso de atuação e é o do Alex Miranda, eu acho que é mais fácil ser imparcial. Com certeza é mais fácil conseguir colocar em prática essa imparcialidade. Joia. Natália, então acho que a gente já está completando aí quase uma hora de Quase uma live, hora. né?
Nem parece, na verdade, né? Parece que a gente está aqui há 5 minutos Verdade. batendo papo Foi aqui. rápido, passou rápido. Vamos Parece agradecer que o nem. pessoal que ficou até o final? Vamos, a Janaína, não sei se a Janaína acabou de entrar, o Lucas está aí também, a Melissa também, a Cleusa, o Matheus Santiago também está por aí, Matheus também é concurseiro, jornalista também, a Melina Santos também está online. Tem uma galera aí já que chegou, né, nesse momento, já estava antes, o Leandro. Pessoal, Natália, você quer colocar mais alguma questão aí que faltou? E também, muita gente perguntou também, eu vi ao longo da nossa conversa, que se a gente vai deixar gravado isso daí. A ideia é sim deixar disponível, né, tanto no meu como no seu Instagram, vai ficar como compartilhado, né, nos nossos dois Instagrams. Se eu não errar nada na hora de fechar, vai ficar, tá? Mas então tem dado certo. Sim. Eu gostaria só mesmo de agradecer, Alexandre, primeiramente o convite, né? A gente chegou aí nessa ideia de fazer a live e quando a gente sentou para alinhar isso, eu falei, cara, como que a gente vai fazer, né? Porque são setores, do mesmo setor, mas são áreas muito divergentes, né? Você no setor público e eu recém-saída do privado, agora então entrando novamente no setor público, mas estive aqui para passar minha experiência do setor privado. Quero te agradecer pelo convite e agradecer também o pessoal que ficou aqui até o final. O Lucas Macedo entrou aqui por último e vi que ele deu também, acho que palminha aqui. Obrigada, Lucas, também pela presença. O Sony Ruzeni, meu cinegrafista da TV, na época falou: já, Sony, já, já está quase na hora de dormir. Mas eu agradeço, Alexandre, pelo convite. Falo mais uma vez para o pessoal que está aqui, que veio por meio do meu Instagram, o professor Alexandre Brandão, gente. Como eu falei nas chamadas aí durante a semana, ele é referência hoje na questão principalmente de produção de conteúdo aí para a área do setor público, né, para os concurseiros. Então, para os meus amigos que estão aqui nos assistindo, eu deixo essa dica aí, que o cara é fera. No Brasil aí, para conquistar 11 aprovações, eu não sei se tem outro, não. Não, eu que agradeço aí, Natália, a sua, o seu convite aí, né, também, na verdade, a sua aceitação ao convite, né, sua participação. Na verdade, o colega falou mais já, né, mas eu acho que também não precisa ser a última, né, a gente pode fazer outros bate-papos sobre outros temas Com também, né. Dessa vez pode certeza. ser já, né, a gente vai encerrar também, já estão fazendo 1 hora, né, senão vai ficar cansativo para o pessoal. Mas também fico convite para outras oportunidades também, a gente bater um papo sobre outros assuntos, né. Eu, né, fico honrado e agradeço por você poder compartilhar com a gente aí, o pessoal que me acompanha. Normalmente a gente sempre faz um bate-papo sobre concurso público, né? Só que dessa vez foi diferente, né? Vou fazer um bate-papo sobre quem atua, né, no mercado, né, atualmente, né? Quem atuou e tem experiência para falar sobre isso. Então, agradeço muito aí a sua participação. Quem sabe a gente se reúne próxima vez para conversar Já aí. está aceito o convite. Aproveito para mandar um abraço também para o Edson Souza. Inclusive, o Edson, Alexandre, nós Uhum. falamos aqui sobre o apoio, né, dos setores públicos com a imprensa. O Edson, ele é atual secretário de saúde de Caraíma, aqui na minha Ah, região. legal. Está Uhum. participando aqui também, ó. Já trocamos muita figurinha, já entrevistei ele Legal. muitas vezes. Obrigada, Obrigado, Edson. Edson, aí, pela sua presença, pela sua participação. Parabéns aí pelo seu trabalho também. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos e a todos aí que tiveram a paciência de assistir a gente aqui, né? No começo, no meio, no final, ou durante todo As esse, perguntas, as esse percurso aí. participações, obrigada mesmo. A Érica, super participativa, a Cibele, muito legal. Verdade. Obrigada pela experiência, agradeço a oportunidade, o convite. E se a galera gostou do conteúdo, a gente pode, sim, com certeza, fazer novas lives. Combinado. Obrigada, Boa noite, valeu, Alexandre. até mais. Tchau, Tchau, tchau. tchau.